As instalações comerciais, conectadas diretamente à estação, são extremamente convenientes, tornando fácil parar lá a caminho do trabalho ou da escola. Além disso, quase não são afetadas pelo clima. Por não serem afetadas, isso traz só vantagens para os usuários. Este shopping é ligado à estação e muito conveniente, mas por dentro está quase vazio. Há muitas lojas vazias. Antes, 80% dos espaços ficaram desocupados e as vendas caíram. 85%. Cerca de 450 pessoas perderam o emprego. Situação terrível para o local. Mesmo com muitas pessoas na estação, elas não vão ao estabelecimento. Uma atmosfera estranhamente sombria. A rua comercial ao lado está quase vazia e falta vida em toda a cidade. Mesmo com localização privilegiada, ligada à estação, o que ocorreu? Agora estamos em Kawachi-Nagano, Osaka. Vou apresentar o Novachi Nagano. Cheguei à estação Kawachi-Nagano. A estação, atendida pela Nankai Electric Railway e Kintetsu, recebe em média 33 mil passageiros por dia. A cidade de Kawachi-Nagano é resistente a desastres, entre outros fatores. Desde o período de alto crescimento econômico, diversos bairros residenciais pequenos e médios cresceram devido a empresas privadas. Por esse passado, há muitos usuários. Outra vantagem é chegar em 30 minutos sem baldeação, saindo da região sul do centro comercial. No final da tarde de um dia de semana, é a hora de Kitakura. Como estou gravando durante o horário de pico, há muitas pessoas em frente à catraca. A estação tem lojas que facilitam o dia a dia. Vejo que vendem kakis. Em frente à estação Kawachi-Nagano, há uma enorme rotatória. O tempo continua estranho. É possível acessar bairros residenciais e instalações próximas. Há ônibus e táxis, tornando o local conveniente. E ao redor desse rotatória está o Novachi Nagano, que vou apresentar hoje como MEI. Para falar a verdade, não é um prédio com um design moderno, mas sim, transmite uma sensação de antiguidade. Mas para o padrão do interior, a área diante da estação é bem urbana, como o Novachi. Nagano foi inaugurado em 1989 durante a bolha econômica. O complexo comercial possui 2 prédios, o norte, com 5 andares, e o sul, com 3. A principal área de compras fica do lado direito. O estacionamento do prédio norte está anexado a um edifício residencial de 12 andares. O prédio sul, à esquerda, é onde eles estão. Cada um deles está instalado de forma a atravessar a rotatória. Você também pode se locomover entre eles pela passarela para pedestres. Atualmente, a Kawachi Nagano Urban Development Co., Litiri, do terceiro setor, administra. Se você ouviu isso e sentiu algo ruim, está certo. A Kawachi Nagano Urban Development foi criada como empresa do terceiro setor, com investimentos da prefeitura e da Nankai Electric Railway. O terceiro setor refere-se a empresas que recebem investimentos conjuntos do governo nacional, governos locais e empresas privadas. Primeiro, vamos dar uma olhada rápida na situação atual. Saindo da estação e seguindo em frente, você vê uma área pouco movimentada ao norte. Me incomoda o fato de que, por causa das iluminações exageradas do terceiro setor, não dá para ver direito as explicações. Depois vejo o principal, o Kitama. Primeiro, começando pelo Minami-ma, o que você vê do outro lado do deck de pedestres à esquerda é o Minami-ma. Parece que agora está passando por uma grande reforma. Caminhei pela estação e cheguei ao Minami-ma. Aqui está o mapa das lojas, mas só há 3 espaços disponíveis. Minami-ma é praticamente só de restaurantes, e quase não há pessoas porque é horário de jantar. A maioria das lojas ainda não abriu, contudo, moradores locais dizem que nem nas refeições há tantas pessoas. O primeiro andar possui lojas típicas de estação. Há bancos, izakayas, clínicas e lojas como cafeterias e Mr. Donut que atraem clientes. No terceiro andar ficam instalações municipais, escritórios de advocacia e clínicas. A cidade investiu nisso. Por ser administração de empresa, criaram instalações públicas. Em frente à estação, com fluxo diário de 33 mil passageiros, além disso, há poucas pessoas no horário de pico do retorno para casa. Então, vou caminhar novamente pela passarela e seguir em direção ao lado norte. Posso ir direto ao segundo andar, mas prefiro descer
e observar do primeiro andar. O primeiro andar fica de frente para a rua comercial de Nagano, mas para começar, há poucas pessoas na rua comercial. Ela possui uma bela arcada e antigamente era uma rua comercial muito movimentada, cheia de pessoas. Acredite se quiser, ela tem mais de 120 anos de história. Dizem que antigamente até pessoas de Wakayama vinham aqui para fazer compras. No entanto, parte dela foi transformada em terrenos vagos ou prédios de apartamentos, e já não resta mais vestígio do que era antigamente. Se você reparar, a entrada e o interior da galeria são diferentes. Será que isso é fruto de disputa entre os responsáveis? Aqui está o mapa dos andares entre Novati e Nagano Norte. Todos os nomes das lojas estavam apagados ou em branco. É visível a dificuldade em atrair lojistas. O que está mais crítico são o primeiro e o terceiro andar. O primeiro andar dá para a rua comercial e o terceiro tem acesso à estação. Mas por que será assim? Aqui está como está o primeiro andar. Qual sua impressão ao entrar? Incrível, né? No fundo havia muitos espaços vazios, situação impressionante. Não é que esteja vazio, mas as pessoas só passam como se fosse um corredor. A impressão é que o Novatei Nagano foi construído há muito tempo. Como em muitos centros comerciais, as pessoas podem estar indo apenas ao supermercado no subsolo, concentrando-se ali. Havia 2 espaços para eventos. Um deles é do tamanho de um espaço para consultas. Mas para que será usado? Será que vão vender algo lá? No segundo andar, embora as lojas estejam ocupadas, parece uma antiga rua comercial. As lojas vendem principalmente roupas femininas. Essa é a composição. Não vou dizer que não há demanda, mas não havia sinal de movimento. Para ser sincero, é um mistério se isso está dando lucro. Em seguida, no terceiro andar, cerca de metade está vazia. Mesmo indo direto da estação, é assim que está o terceiro andar. Havia um cartaz urgente recrutando locatários. Eles aceitam locações de curto prazo, então o contrato pode ser bem flexível. Pensando em abrir uma loja? Considere essa opção. O quarto andar tem uma livraria e uma loja de variedade de 100 ienes, voltada para entretenimento. Eles preencheram bem o espaço com um fliperama. O quarto andar é provavelmente o que mais atrai pessoas. Tem várias lojas que realmente trazem muitos clientes, mas vou explicar o motivo disso daqui a pouco. O quinto andar era exclusivo para órgãos municipais e cursinhos, sem acesso ao público. O que me chamou a atenção foi que a maioria das lojas era de moda, como em um prédio fashion de uma grande metrópole. Hoje em dia, em centros comerciais, as lojas de moda representam menos de 15% dos estabelecimentos. Aqui, das 53 lojas, 22 são de moda, representando 41%. Está fora de sintonia com os tempos atuais. Este aqui é usado desde antigamente, acho que é um pôster, mas dá para ver claramente que o alvo eram mulheres jovens, e isso me deixa triste com a situação atual. Como há muitas lojas independentes, é algo inevitável, mas parece que Novati estava funcionando neste local antes da inauguração de Nagano. Parece que algumas lojas locais estão instaladas aqui. Isso é algo comum em projetos de reurbanização realizados pela administração pública que valoriza o relacionamento com a comunidade local. Como há muitos espaços vagos, não há o que fazer. São 4 para eventos. Em Osaka, locais como Namba Marui deixaram de buscar locatários e abriram espaços para eventos, onde surgem lojas pop-up e outros estabelecimentos. Só é possível porque é Namba, área comercial movimentada. Em Kawachi Nagano, pelo que pesquisei, nunca vi os 4 espaços para eventos ocupados ao mesmo tempo, então achei desnecessário fazer tantos. Atualmente, os espaços estão vazios, desatualizados e a oferta não acompanha a demanda. Virou um centro comercial. As moradias se desenvolveram desde o forte crescimento econômico. Vamos criar uma estação e área em frente, em Kawachi Nagano, adequadas para isso. Assim, criou-se a empresa de desenvolvimento urbano de Kawachi Nagano, uma joint venture público-privada. O Novati Nagano foi inaugurado em 1989 como parte do projeto de reurbanização. No início, cada loja era diversificada. O supermercado Seiyu estava presente. O grupo Saison tinha 30 lojas à subsidiária da Nankai Electric Railway,
operava outros andares com 26 lojas e havia 48 lojas especializadas locais, somando 104 lojas. Cada área de vendas não era claramente separada, tudo era misturado. Isso mesmo, tanto no passado quanto agora, elas são claramente separadas. Isso porque esse é o padrão. É um método um pouco diferente, algo um pouco incomum. Imagine um shopping da Aeon, com a Aeon em uma das pontas. Assim fica fácil de entender. Os outros setores são lojas especializadas, bem separadas, certo? No caso das áreas das lojas especializadas locais, a empresa administradora está vendendo, não alugando esses espaços. Isso é raro, mas ocorria em projetos de reurbanização na época da bolha econômica. A previsão era vender 8 bilhões de ienes por ano, mas o resultado inicial superou as expectativas. Conectado à estação, aproveitou a localização e atraiu pessoas das áreas vizinhas, tornando-se movimentado. Desde os anos 2000, foi perdendo força gradualmente. A criação de novos bairros em Kawachi Nagano ocorreu desde o período de alto crescimento econômico até a época da bolha, mas o número de novos moradores foi diminuindo e as pessoas que vivem nesses bairros também foram envelhecendo, mostrando os limites do desenvolvimento da cidade. Nesse contexto, Seiyu enfrentou 6 anos consecutivos de prejuízo em toda a empresa, até o ano fiscal de 2007. O fechamento de lojas deficitárias começou e uma das candidatas foi a Novati Nagano. Naquela época, várias tentativas de melhorar o desempenho estavam sendo feitas e também começaram a considerar a retirada da Novati Nagano. Em março de 2008, Seiyu e Nankai apresentaram condições para a continuidade das operações na administração do local, mas as condições não foram compatíveis. Em 2009, ambas as empresas se retiraram. A saída das duas impactou muito a Novati Nagano. 80 lojas ficaram vazias, vendas caíram, 85% e 450 pessoas perderam o emprego. Depois disso, tomaram providências e as lojas especializadas locais restantes quiseram continuar operando. Os clientes foram direcionados do primeiro ao terceiro andar, enquanto os demais ficaram fechados temporariamente. 3 meses após sair do Seiyu, mudaram rapidamente para o subsolo, andar B1, onde seguem atuando com vigor. O Sun Plaza foi inaugurado. Os andares 4 e 5 foram ocupados aos poucos, principalmente o quarto. É por esse motivo que os locatários mais fortes estão concentrados ali. Além disso, investiram 200 milhões de ienes na renovação, o que foi impressionante. Assim, o local conseguiu se recuperar uma vez. Bati Nagano conseguiu se recuperar uma vez. Atualmente, há poucas pessoas e muitos espaços vazios. A população envelhece e nascimentos diminuem rapidamente. Além disso, o número de usuários da estação, que antes era grande, diminuiu drasticamente em comparação com o passado. O maior número médio diário de passageiros foi em 1991, com cerca de 57 mil pessoas. Seiyu e outros já deixaram Novati Nagano várias vezes. Em 2009, foram cerca de 42 mil pessoas e, em 2024, cerca de 33 mil pessoas. Mesmo assim, a estação está cheia e não conseguem lidar com o fluxo. Não dá para negar essa impressão. Esperavam faturar mais de 8 bilhões. Desde a inauguração, antes da pandemia de Covid, o faturamento caiu para cerca de 4 bilhões, metade do valor inicial. Além disso, a área onde as lojas locais especializadas operam é administrada de forma independente pela Associação de Proprietários formada, enquanto a empresa responsável pela administração geral é a operadora do complexo. A Kawachi Nagano Desenvolvimento Urbano não consegue centralizar a gestão, e os espaços vagos aumentam. Esse parece ser o motivo. Com o fechamento das lojas especializadas, proprietários ou empresas assumem a gestão. O espaço ficará vago até encontrarem novo inquilino. Dizem que dentro do estabelecimento há áreas de propriedade individual e áreas pertencentes à empresa administradora do local, todas divididas de forma separada. Talvez por isso haja 2 sites diferentes: Kawachi Nagano Desenvolvimento Urbano e a Associação dos Proprietários de Lojas administram separadamente, mas isso não é necessário. No site do Desenvolvimento Urbano de Kawachi Nagano, há locais nas lojas vagas sem informações e outros com "Entre em contato conosco". Com isso, é possível identificar se o espaço pertence a um indivíduo. Então,
Se você tiver tempo, dê uma olhada. Os eventos são organizados por donos de lojas, organizadores e pelo desenvolvimento urbano de Kawauchi Nagano, e cada um deles só está listado em seu respectivo site. Quando vejo essa falta de harmonia, fica claro que não há cooperação entre eles. Talvez haja um grande abismo entre eles. Fiquei preocupado se o interior, com poucas pessoas, estava dando lucro, mas as lojas especializadas locais compraram os espaços. Como não há cobrança de aluguel, mesmo com poucas vendas, eles conseguem operar com ânimo. Porém, para a administração do centro comercial, como não é possível trocar os lojistas conforme as tendências, a composição das lojas parece estagnada. Também não é possível renovar o conceito do estabelecimento. Levar lojistas a comprar espaços e operar negócios repete o antigo modelo das ruas comerciais, com declínio causado pelo envelhecimento dos donos e perda de atratividade das lojas. Além disso, o acesso de carro é extremamente complicado. Com a sociedade cada vez mais dependente de carros, o centro tende a se deslocar da área, em frente à estação, para as margens das rodovias nacionais. Isso é uma fraqueza fatal nas cidades do interior. Primeiro, o acesso do estacionamento às lojas. O estacionamento fica apenas no prédio sul, que é o principal. O prédio norte fica um pouco distante. Seria bom ter estacionamento no prédio norte. Isso é algo que observei em várias instalações até agora. É apenas uma suposição minha. Há uma rua comercial próxima com boas lojas. Apesar do prédio norte ser distante do estacionamento, os clientes vão por conta própria. Acredito que pensaram em colocar o estacionamento deste lado, porque o prédio sul, que é mais focado em restaurantes, provavelmente teria mais dificuldades. Essa estratégia funcionava em épocas de rápido crescimento econômico ou durante a bolha, quando havia muito movimento, mas hoje em dia isso já não funciona mais. Dentro do deck de pedestres, não há elevador, e do ponto de vista da acessibilidade, isso deixa a desejar. Além disso, isso não é algo que possa ser resolvido apenas pela própria instalação. Como todas as ruas ao redor têm só uma faixa, há congestionamentos em certos horários. Fiquei me perguntando se no passado não houve um plano para ampliar a largura das estradas. Pesquisando, pelo que consegui encontrar, não achei nada, então talvez nunca tenha sido considerado, já que seria necessário também coordenar com especialistas. Apenas a rua, em frente à estação Kawauchi Nagano, está planejada para ser desenvolvida como uma via urbana chamada Kawauchi Nagano Ekimae Sen. E a administração também reconhece com problemas tanto a ocorrência de congestionamentos quanto a estreiteza das calçadas. O plano para a pista é só ampliar a faixa de conversão à direita, sem novas faixas. Esta imagem mostra como ficará após a reforma da Kawauchi Nagano Ekimae Sen. Note que o número de faixas permaneceu igual. Para aumentá-las, seria preciso demolir os prédios existentes. Como isso custaria muito, não há o que fazer. Essa área também é uma das que mais perde população em Osaka. Kawauchi Nagano também não possui recursos suficientes para isso. No futuro, para revitalizar a cidade, não basta investir em grandes projetos urbanos, é preciso preservar o que já existe. Queremos construir a cidade valorizando o charme das antigas paisagens urbanas. Os terrenos do estacionamento de superfície do Novachi Nagano e do antigo centro de saúde são áreas ao redor da estação que ainda não estão sendo utilizadas de forma eficaz. Está sendo considerado o aproveitamento dessas áreas para um grande desenvolvimento. Pela imagem, parece que querem construir um parque com café junto, certo? É verdade, o lado oeste da estação não tem parque. Pode ser algo que combine com Kawauchi Nagano, pois há muitas famílias aqui. Se abrirem um lugar interessante, em frente à estação, o Novachi Nagano pode se animar de novo pelo efeito sinérgico. Vejo essa possibilidade. Para ser sincero, há muitos obstáculos para a revitalização sozinha. Pode ser difícil até o dia em que uma administração unificada seja possível, mas espero que, por meio de conversas e negociações, consigam avançar de alguma forma. Apesar da conexão direta com a estação e boa conveniência, o centro comercial tem muitas lojas vazias. Acredito que quem gosta dos meus vídeos vai gostar também, então peço que visitem o local. Então, é isso para o vídeo de hoje. Nos vemos no próximo vídeo.